Hoje é dia 16 de junho, terça-feira, aula de inglês com o terceiro ano A do ensino médio, Escola Isaac Newton Arthur Alvim. O tema da aula de hoje são as reported speech. Nós já estudamos isso no segundo ano, porém agora nós faremos isso com os verbos modais. Passei esse exercício para vocês na página 94 e 95, o exercício 6. Primeiro eu vou corrigir, tá? Em primeiro lugar, vamos fazer a correção. E em seguida, a gente pega de novo a ideia da reported speech. Novamente, página 94 e 95 do livro de inglês, tá? Livro 2. Bom, antes de nós iniciarmos, eu queria relembrar o conceito da reported speech. O conceito da fala mencionada. E aí, já fazemos a correção aqui do exercício 6. Deixa eu aumentar a letra aqui. Demora um pouquinho, tem vida própria isso aqui. Então vejam bem. Reported speech significa fala mencionada. Então a gente pega a fala de alguém e menciona, faz uma citação. Isso é muito comum num diálogo, em uma redação, quando mencionamos o que alguém disse, seja um pensador, um filósofo, um cientista, enfim. Quando mencionamos a fala de alguém, que alguém falou, fazemos essa reported speech em inglês. Por exemplo, tem uma frase de Shakespeare, do livro Hamlet, que ele fala assim, ó, há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que pensa a tua filosofia. Essa é uma frase de Shakespeare do livro Hamlet. Horácio era um homem cheio de si, né? Achava que sabia alguma coisa, e o personagem principal do livro, Hamlet, disse a ele, olha, Horácio, há mais coisas no céu e na terra do que pensa a tua filosofia. Em outras palavras, ele quis dizer, olha, você não sabe de nada. Mas ele usou umas palavras bem mais reflexivas para poder falar isso, né? Bom, nós temos essa frase de Shakespeare. Se eu quisesse, por exemplo, citá-la em uma redação, né? Tem duas formas de fazer. Uma forma, tanto em português quanto em inglês, estou falando isso aqui, pessoal. Uma forma é fazer a citação direta da fala ou de um texto de algum escritor. Na forma direta, é bem simples. É só colocar aspas. Então, quando eu coloco aspas, eu faço uma citação de forma direta. Seria bem simples. Shakespeare disse, entre aspas, há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que pensa a tua filosofia. Essa é a forma direta. Se eu, por exemplo, quiser utilizar a forma indireta, fazendo uma aplicação dessa frase ao leitor, de um texto que eu escrevi, ou em um diálogo, eu, falando com as minhas palavras, faço da forma indireta. Então, olha só. Exemplo.
Então, veja. Na primeira, eu fiz uma citação direta, chamada de direct speech. Citação direta, né? Então, há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que pensa da filosofia. Mantive exatamente como está no livro. Na segunda, eu estou fazendo de forma indireta, falando com as minhas palavras. Então, Shakespeare disse que há mais coisas no céu e na terra do que pensam as nossas filosofias. Eu alterei a frase, certo? E a mencionei usando as minhas palavras, não aspas, para manter a originalidade do que foi escrito. Quando eu faço isso, é citação indireta. Bom, entendendo a ideia, em inglês não é diferente. Nós fazemos citações, menções de textos escritos, falados, e incluímos no nosso diálogo, incluímos na nossa dissertação. Podemos fazer da forma direta, ou podemos fazer aqui, como ele diz, reported form, ou forma indireta. Então, vamos ver esse exercício. Número 6. Read the comic strips, the underlined sentences, or in the reported form. Isso significa que elas estão na forma indireta. Complete the sentences in the direct form using the words in the boxes. Então, todas as frases sublinhadas no exercício 6 são menções, citações indiretas. Aqui em cima, na frente das letrinhas A, B, C, etc., nós vamos escrever na forma direta. Então, temos a forma indireta aqui embaixo. Vamos escrever aqui em cima na forma direta. Ele diz, it happened once. I said I would never talk. Eu disse que eu nunca falaria. Eu disse que eu nunca falaria. Aqui na forma direta, eu nunca vou falar. Uma coisa importante aqui, pessoal. Quando eu tenho uma frase direta, como essa daqui, e eu vou transformá-la para uma frase indireta, tanto o verbo quanto o I said, por exemplo, ficam no passado. Por quê? Se você vai mencionar alguma frase, por exemplo, de Shakespeare, ou de qualquer outro escritor, ou de qualquer outro pensador, filósofo, etc., essas frases foram feitas, elaboradas lá no passado. Então, se eu vou mencioná-las, elas precisam. Por exemplo, aqui, ó, Shakespeare disse. Olha, está no passado. Por quê? Eu não posso falar assim, ó, Shakespeare vai dizer. Claro que não. Primeiro que está morto. Segundo que a gente não adivinha o que a pessoa vai falar. Outra coisa, outra questão. Nós identificamos primeiro, na forma indireta, quem é que disse a frase. Ó, nada disso a gente precisa, entre aspas, tá? Mas na frase indireta, nós começamos identificando quem disse a frase. No caso, Shakespeare disse aqui, eu disse, ok? E depois o verbo vai para o passado, o verbo modal. Olha só, imagine que está saindo da boca desse sei lá, que bichinho é esse, é um cachorro, não sei. Ele diz assim, eu nunca vou falar. Eu nunca vou falar. Aí passa alguns momentos, ele diz assim, olha, eu disse que eu nunca falaria. Então, essa frase ficou lá no passado. Quando ele menciona, primeiro ele identifica, eu disse, ó, a gente identifica primeiro quem disse a frase. Depois, ele coloca o verbo modal no passado. Eu disse que eu nunca falaria. Não posso dizer, eu disse que eu não falo. Não dá, tem que colocar no passado. Porque essa frase aconteceu no passado. É. Essa é a ideia. Então, I will never talk, I would never talk. Vamos à letra B aqui. Nós vamos entendendo melhor no decorrer da resolução dos exercícios. I said I could use
computer. I can use acupuncture needles to simulate hair growth. Eu posso usar a acupuntura para simular. Posso usar as agulhas de acupuntura para simular o crescimento do cabelo. Eu posso usar a acupuntura. Olha aqui embaixo. Eu disse que eu podia usar a acupuntura. Notaram aí? Eu posso usar a acupuntura. Eu disse que eu podia usar a acupuntura. Então, aqui está no presente. Primeira coisa que a gente faz aqui embaixo. Identificar quem falou a frase. No caso aqui, I said. Depois a gente coloca o verbo no passado. Então, can vira could ali embaixo. Vamos ver essa daqui do lado, ó. You just said I had to clean my room. Desconsidera o just. Vai ficar mais simples. You said I had to clean my room. Você disse que eu tinha que limpar o meu quarto. You must clean your room. Você tem que limpar o seu quarto. Você deve limpar o seu quarto. Imagina saindo essa frase aqui da boca dessa mulher aqui. Você deve limpar o seu quarto. Você tem que limpar o seu quarto. E aí ele menciona a frase dela. Você disse que eu tinha que limpar o meu quarto. Percebe? Então, primeiro ele identifica quem disse, no caso, se referindo à mãe, você disse. I had to clean my room. Que eu tinha que limpar o meu quarto. Tá? Então, de novo, primeiro a gente identifica quem falou a frase. Em seguida, a gente põe o verbo modal no passado. Letra D. A última aqui. Já na página 95. He said I might learn something about the satisfaction that comes from a job well done. Ele disse que eu posso aprender alguma coisa com a satisfação que vem do trabalho bem feito. Vou repetir, ó. Ele disse que eu posso aprender alguma coisa com a satisfação que vem do trabalho bem feito. Então, aqui ele usa might, como verbo modal aqui. Ele disse, tá vendo? Ó, é uma regrinha, não tem jeito, a gente não pode disso. Suponhamos essa frase saindo what you do. Imagine essa frase saindo da boca do pai dele, né? Falando lá, you may learn something about satisfaction that comes from a job well done. Você pode aprender alguma coisa com a satisfação que vem com o trabalho bem feito. Quando ele menciona might é um poder de talvez, aqui é o poder de permissão, de realmente ir fazer alguma coisa. Quando ele menciona might, é no sentido de, ele diz que talvez eu possa aprender alguma coisa com a satisfação que vem do trabalho. Might é utilizado nesse sentido, né? Vamos trazer como possa. Suponhamos que eu diga assim, it might rain today, por exemplo. Talvez não. It might rain today. Pode chover hoje. Pode chover hoje, no sentido de talvez, né? Pode ser que a professora te escute. Pode ser que chova hoje. Pode ser que você consiga fazer tudo isso a tempo. Pode ser que você consiga comer tudo. Então, esse might traz o sentido de talvez ou de possa dentro de uma frase. E é como se fosse um may aí, referindo-se ao passado. Então, he said, I might. You may, I might. Ok? Bom, número 7, aqui na página 95 ainda. Use the modal verbs in exercise 6 to complete the table. When you use will, can, must, may in direct speech, it becomes... quando você usa will, can, must, may
Na citação direta, eles se tornam o quê? Na citação indireta. Would para will, could para can, had to para must, might para may. Tá? Então, é importante ter isso daí em mente também. Vou esperar um pouquinho enquanto vocês copiam, que isso realmente é importante. Bom, o conceito da reported speech, tá? Quando você quer citar o que alguém disse, você pode fazer isso em duas formas diferentes, que nós já comentamos. Fala direta, fala indireta. Para reproduzir as exatas palavras da pessoa. Então, na forma direta, nós usamos para reproduzir as exatas palavras da pessoa. Na forma escrita, você tem que usar marcações de quotation, né? Marcações da sentença, do tamanho da frase, início, fim. Então, Keith Dunn said, you will find your name associated with some organization, entre aspas. Na forma indireta, nós já comentamos também, to report what someone said without using the exact words, para citar o que alguém disse sem usar as palavras exatas. Essa mesma frase aqui. Tá? Keith then said that we would find our name associated with some organization. Ela disse, você irá encontrar o seu nome associado a alguma organização. Ou vocês vão encontrar seus nomes. Keith Dunn disse que nós encontraríamos nossos nomes associados a alguma organização. Então, essa é a ideia. Mencionar com nossas palavras. Vamos ver aqui novamente. I can use a computer. I said I could use a computer. Eu disse que eu podia usar a computadora. Você pode aprender. Ele disse que eu posso aprender. You must clean your room. Você tem que limpar o seu quarto. Você disse que eu tinha que limpar o meu quarto. Eu nunca vou falar. Eu disse que eu nunca falaria. Então, essa é a ideia, tá? Bom, quando nós mencionamos uma frase com o verbo modal, é assim que nós fazemos, tá? Primeiro, nós vamos utilizar uma expressão no início que tem o propósito de identificar quem é o autor da frase, né? Pode ser como, por exemplo, eu disse aqui, ó, Shakespeare disse, ele disse, você disse, eu disse, enfim. E perguntas. Como é que nós vamos fazer com perguntas? Então, quando eu quero mencionar uma pergunta, suponhamos que vocês digam assim, ó, professor, qual a página? Aí eu vou falar, o aluno perguntou qual era a página. A menção de uma pergunta. Primeiro, a gente coloca quem fez a pergunta. Depois eu coloco a palavra asked, que significa perguntou. E depois eu ponho a nossa perguntinha aqui no final. Mas ela deixa de fazer pergunta. Ela vai passar a ser uma frase afirmativa. Então, por isso, o auxiliar tem que ir para o outro lado do sujeito. O auxiliar não vem antes do sujeito na pergunta? Ele virá da forma normal, depois. Então, how common is it? The reporter asked how common it was. Então, quão comum isso é? Quão isso é comum? O repórter perguntou quão comum isso era. Então, ó,
o repórter, primeiro, quem é o autor da frase, perguntou, e aí a gente coloca a pergunta. Ela era uma pergunta antes, agora não é mais. Agora ela é o objeto da nossa frase. Tá? E na forma afirmativa. Tá? Então, auxiliar muda de lugar. Where did you go last night? Onde você foi na noite passada? She asked me where I went last night. Ela me perguntou. Ó, mesma coisa aqui. Tá? Quem perguntou? Ela me perguntou. Onde eu fui noite passada? Onde você foi noite passada? Ela me perguntou onde eu fui noite passada. Não posso usar o did porque não é pergunta. Deixou de ser pergunta a partir do momento que eu mencionei. Então, o go no passado é went. O is no passado é was. Aqui embaixo, what are you doing? O que você está fazendo? Minha mãe me perguntou o que eu estava fazendo. O que você está fazendo? Minha mãe me perguntou o que eu estava fazendo. Então, verbo passado. Essa é a lógica. Toda vez que você tem um verbo no presente, ou enfim, no outro tempo verbal, ficará no passado. Tanto ali com os verbos modais, quanto aqui nas perguntas. As perguntas deixam de ser perguntas, como nós falamos, e, de novo, eu identifico no início quem perguntou. O repórter perguntou, ela me perguntou, minha mãe me perguntou, tá? E aqui, essa terceira, quando nós falamos sobre alguma coisa que ainda está acontecendo, nós não precisamos colocar o verbo no passado. Então, por exemplo, I need to stay in bed because I'm sick. Eu preciso ficar na cama porque eu estou doente. Inclusive, eu estou doente hoje. Estou dando aulas doente. Não é a primeira vez. Já devia ser aposentado. Jack said, a primeira coisa, quem falou a frase? Jack said, he needs to stay in bed because he's sick. Então, o Jack disse que ele precisa ficar na cama porque ele está doente. Eu preciso ficar na cama porque eu estou doente. Jack disse que ele precisa ficar na cama porque ele está doente. Não preciso mudar. Por quê? Porque ele ainda está. Então, em uma ação que ainda está acontecendo, né, se estende ao futuro, então eu não preciso mencioná-lo no passado, porque a ação ainda acontece. Is still happening. Temos exercício na página 97, me acompanhe, por favor. Página 97. Exercise number 1. The comic strip below shows a family situation. Imagine you saw it and decided to tell it to someone else. Read it and do the activities. Vamos lá. Então, a tirinha abaixo mostra uma situação familiar. Imagine que você viu essa situação e decidiu contá-la a mais alguém. Leia e faça as atividades. Must they document everything? Eles têm que documentar tudo? Eu estou seguro. My embarrassing footage is all in VHS. Todas as minhas gravações embaraçosas estão em VHS. VHS, eu acho que vocês se lembram, né? Aquela fita cassete, VHS. Mom, check out the tapes. Mãe, por favor, olha essas fitas. Sunny, é o nome da menina, tá? Sunny in the maternity ward. Sunny's first solid food. Sunny's first steps. Sunny's first day in school. Então, na incubadora da maternidade, primeira comida sólida, os primeiros passos, primeiro dia na escola. Whoa,
I'd forgotten all about this. Nossa, eu já tinha me esquecido de tudo isso. That's because we don't own a VCR. Isso porque a gente não tem um VCR, que é o toca-fita cassete. E hoje em dia, se você encontrar, meus amigos, eu tenho um. Na verdade, eu tenho um 3 em 1. Toca disco vinil, toca fita cassete e ainda rádio. O negócio é ótimo. Ô, Era professor, o top dos tops da década de 80. Diga aí. professor, o João Henrique tá pedindo pra entrar, eu acho, na aula. 35 minutos depois, então você já sabe a minha resposta. Depois, no último quadrinho, olha lá, eles estão numa loja querendo comprar TVs. No, none in stock, but I bet I can talk my dad into selling you his. Não, nenhum no estoque. Mas talvez eu possa falar com meu pai para vender o dele para você. Então, letter A. Which sentences would still be true on the following day? Que sentenças ainda poderiam ser verdade nos dias seguintes? Nos dias após essa tirinha, quais frases ainda poderiam ser verdade? Bom, primeiro, my embarrassing footage is all in VHS. Então, todos os meus vídeos, as minhas filmagens embaraçosas estão em VHS. Isso não muda. Hoje está em VHS, amanhã vai estar em DVD, depois estará no pendrive, depois vai estar em CD, depois no YouTube. Então, se está em VHS, permanecerá. Check out these tapes. Olha essas fitas. Não é uma frase que se mantém, né? Continua. A terceira, that's because we don't own a VCR. De acordo com o complemento da frase, elas não conseguiram comprar um toca-fita cassete. Então, elas permanecem sem um VCR. Tá? Essa é a lógica. Se você tem uma frase que permanece a mesma coisa, não há necessidade de colocar os verbos no passado. Tá? Letra B. How would you report the sentences you checked in exercise 1A on the following day? Como você citaria as sentenças marcadas no exercício 1, letra A, nos dias seguintes? The girl said her embarrassing footage is all in VHS. Tá? It's all in VHS. Tá? Mantém-se. That's because we don't own a VCR. The girl says that is because they don't own a VCR. Letra C. Report the boy's question in the first frame. Então, lá no primeiro quadrinho, ele pergunta assim, must they document everything? Eles têm que documentar tudo? Então, uma forma de mencionar a pergunta dele é the boy asked if they had to document everything. O menino perguntou se eles tinham que documentar tudo. Ok? Letra D, para a gente concluir. In the last frame, the salesperson says, no último quadro, o vendedor diz, I can talk my dad into selling you his VCR. Eu posso falar com meu pai para te vender o VCR dele. How would you report that on the following day? Como nós poderíamos mencionar, citar isso no dia seguinte? The salesperson said he could talk his dad into selling the woman his VCR. É uma frase só, tá? O vendedor disse que ele poderia falar com seu pai para vender à mulher o seu VCR. Acabou aqui? Deixa eu ver. Sim. Restará para vocês o exercício número 3. Bem simples. Dessa vez, vocês vão mencionar o que está sublinhado. Então, no primeiro quadrinho, tem duas perguntas sublinhadas. Ok?
como mencionar essas duas perguntas. Tá? Vai ser a atividade que vocês vão fazer para casa, página 98, página 99. Só. 98, 99. Dá para fazer rapidinho aí. Vai ser para casa até a próxima semana. Olha que legal, 7 dias para fazer uma página e meia. Seguindo essas regras aqui, ó, que estão na página 96, tá? Primeiro, como citar frases com verbos modais, como citar perguntas, frases que ainda estão acontecendo. Ok? Então anotem aí. Eu vou anotar aqui também. Terceiro ano, página 98, 99. Pessoal, vamos à chamada de hoje. Atenção aí, por favor. Número 1, Ana Vitória. Aí. Número 2. Desculpem. Número 1. Desculpa. Aí, Ana. Carolina. Desculpa, professor, eu não respondi o número 1. Tudo bem. Número 2, Ana Vitória tá aí. Número 3, Andressa. Presente. Número 4, Beatriz. Número 5, Camille. Presente. Número 6, Davi. Eu, professor, tô aqui. Número 7, Eduardo. Presente. Número 8, Gabriel. Presente. Número 9, Gabriela. Presente. Número 10, Giovanni. Número 11, João Gabriel. Eu, tô aqui. Número 12. Número 13. Peixete. João Anasalska, tá aí, né? Eu. Número 14, Júlia Lima. Número 15, Júlia Simões. Número 16, Leonardo Ademir. Presente. Número 17, Leonardo Matheus. O Leonardo Matheus mandou ali 18. no chat, professor. Né, tá aí. Número 18, Sara. Presente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Estão liberados. Grande abraço. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor.